Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no capítulo 10 do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Página 66. Deus Pai fala sobre Jesus Cristo Ponte. Item 10.1. O diretor espiritual. Então Deus, respondendo à terceira petição, referente à salvação pessoal daquela serva, disse-lhe: Filha, eis o meu desejo, que ele, o diretor espiritual, procure agradar-me mediante o ardor apostólico em grande zelo. Certamente nem ele, nem ninguém o fará livre de numerosas perseguições, por mim permitidas, conforme já expliquei. Item 2.4. Sou eu que as envio. Se desejais ver-me honrado na Santa Igreja, havereis de possuir também a aspiração interior de sofrer com paciência. Nessa atitude, eu verei que ele, tu e os demais servidores, realmente procurais minha glória. Somente assim ele será um filho caríssimo. Somente assim ele e os outros descansarão sobre o peito do meu filho, o qual foi colocado como ponte, a fim de que possais atingir a meta e obter o prêmio pelas fadigas suportadas por meu amor. Comportai-vos, pois, virilmente. Então, é outra vez que Deus Pai usa essa palavra, né? Viril. Comportai-vos, pois, virilmente. Item 10.2. Jesus Cristo é uma ponte. Acabo de dizer-te que fiz do meu Filho, o Verbo encarnado, uma ponte. É a realidade. Deveis saber, meus filhos, que a estrada do céu fora interrompida pela desobediência de Adão. Ninguém mais chegava à vida eterna, não mais participando daqueles bens em vista dos quais os criara. Os homens deixaram de glorificar-me conforme era seu dever. Não realizavam meu plano. Eis meu plano: criar o homem à minha imagem e semelhança, para que alcançasse a vida eterna, participasse do meu ser, experimentassem minha suma, eterna e doce bondade. O pecado veio impedir-lhe de atingir essa meta. O homem deixava de realizar meu plano, pois a culpa lhe fechara o céu e a porta da minha misericórdia. O pecado fez germinar na humanidade espinhos e sofrimentos, tribulações numerosas, rebelião interna. Ao revoltar-se contra mim, o homem criava rebelião dentro de si. Em consequência da perda do estado de inocência, a carne se revoltou contra o espírito. Tornou-se o homem um animal imundo. Todas as coisas insurgiram-se, exatamente naquilo em que lhe iriam obedecer, caso ele se conservasse no estado da criação. Pecou
a humanidade desobedeceu, mereceu a morte eterna para a alma e o corpo. Então, Deus está narrando, né, o fechamento do céu, né, com o pecado de Adão. Então, depois que Adão pecou, era impossível, né, mesmo o justo, né, entrar no céu. Mesmo o justo. O céu estava fechado. Não havia como abrir essa porta. Não é? Por isso que Nosso Senhor desce aos infernos, né? Depois da sua morte. Aí, significando naquele lugar onde estavam os justos, né? Para resgatá-los. Os infernos que a gente reza no credo, né? Que na tradução do credo que normalmente é rezado por aí, né? Eles substituíram por mansões dos mortos, né? Mas não é exatamente mansão dos mortos, né? É o limbo, né? Todo mundo, os justos estavam no limbo, né? Foi lá que Jesus foi para resgatá-los, né? Quem estava no limbo nesse momento, né? Se a gente pensar, né? Os profetas, né? Os homens justos do povo escolhido estavam no limbo. Quem estava no limbo? São José, né? Casto esposo de Maria. São José estava no limbo, porque o céu estava fechado. Quando São José morreu, a boa morte, né? A morte perfeita, quando ele estava lá morrendo do lado de Jesus e de Maria, que é como todos nós desejamos morrer, sendo consolado, né, por Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então, quando ele morreu, ele não foi para o céu, apesar dos seus merecimentos, né, porque o céu estava fechado. Deus explica isso aqui bem, né, que é fato da doutrina católica, né, fato do catecismo básico, né? Então, esse fato do fechamento do céu é tremendo, né? É tremendo. Embora Deus não tenha desistido de nós, né? Tanto é que ele mandou o dilúvio, né? Ele desistiu, num certo momento, de grande parte da humanidade, né? Quando ele mandou o dilúvio na terra, né? Mas ele preservou Noé, né? Sua família, né? Nós somos descendentes de Noé, né? Então, por quê, né? Por que ele fechou o céu, né? Como é que ele descreve a humanidade depois do pecado, né? De Adão, né? O pecado fez germinar na humanidade espinhos e sofrimentos, tribulações numerosas, rebelião interna. Ao revoltar-se contra mim, o homem criava rebelião dentro de si. Bom, se a gente analisa a história, né, nessa perspectiva de Deus, a gente vê que o homem está sempre renovando esta rebelião, né? O ímpio está sempre renovando essa rebelião. Rebelião é o nome que se dá a essas revoluções, né? A gente chama de revolução, né? Principalmente a grande rebelião
Francesa, né? Século XVIII, e as consequentes outras rebeliões, né? Em consequência da perda do estado de inocência, a carne se revoltou contra o espírito. Então, essa é uma descrição da humanidade corrompida, né? Que nós podemos aplicar muito bem, né? À nossa época em que nós vivemos agora, né? Item 10.3. O rio do pecado. Com o advento do pecado, imediatamente brotou um rio tempestuoso, cujas ondas continuam a açoitar a humanidade. Continuava no século XIV, continua agora. São as misérias e males provenientes do próprio homem, do demônio e do mundo. Os três inimigos do homem, né? O próprio homem, o desordenamento interno, né? O demônio e o mundo. Nele todos se afogam no rio do pecado. Ninguém mais, graças a virtudes pessoais, atingia a vida eterna. A época pré-Cristo, né? Para remediar a tantos males, construí a ponte no meu filho, que permitiria a travessia do rio sem perigo de afogar-se. O rio é o proceloso mar desta tenebrosa vida. Considera, pois, quanto a humanidade me é devedora e quanto é tolo aquele que prefere morrer no rio ao invés de usar o remédio que providenciei. Que Deus nos dá uma metáfora, né? Ele nos dá uma visão metafórica do significado do verbo encarnado, né? Item 10.4. Como caminha a humanidade? Usa a tua fé. Verás homens cegos e pecadores, homens imperfeitos, homens perfeitos que realmente me seguem. Desejo que chores a condenação dos maus, que exultes com a perfeição dos meus queridos filhos. Verás como andam os que seguem na luz e aqueles que seguem na escuridão. Mas antes, quero que contemples a ponte do meu filho, que vejas sua grandiosidade. Ela se estende do céu à terra, pois nela, a terra, da vossa natureza humana, está unida à divindade sublime, graças à encarnação que realizei no homem. 10.5. Grandiosidade da ponte. Como te disse, item 10.3, para ajudar-vos a deixar o mundo e chegar à vida eterna, foi preciso que eu reconstruísse a estrada interrompida, estrada para o céu, né? Com material puramente humano, era impossível fazer uma ponte de envergadura tal que atravessasse o rio do pecado e atingisse a vida eterna. Vossa natureza humana era incapaz de satisfazer pela culpa e de cancelar a mancha do pecado de Adão, mancha que estragara a humanidade e lhe dera o mau cheiro da culpa. Já falei sobre isso. Item 4.2. Ocorreu que o humano se unisse à deidade eterna. Somente assim foi possível dar satisfação por todos os homens. A natureza humana iria padecer e a divina aceitaria o sacrifício em meu filho, sacrifício oferecido
na intenção de retirar-vos da morte e restituir-vos à vida. Desse modo, o Altíssimo humilhou-se ao plano do humano e das duas naturezas construiu a ponte, desobstruindo a estrada. Para quê? A fim de que vós pudesseis ser felizes com os anjos. Todavia, de nada adiantaria terdes meu filho como ponte, se não a atravessasseis. Então, ele está usando ainda, né, essa metáfora, né? Colaboração humana, item 10.6. A essas alturas, a verdade eterna fez ver à serva que, se nos criou sem nossa colaboração, sem ela não nos salvará. Essa frase é para a gente guardar, né? Certo? A nossa criação não dependeu de nós, né? Foi feita como ato deliberado de Deus, sem a nossa participação. Mas a nossa salvação não será assim, né? A nossa salvação terá que ter a nossa participação. Deus quer que operemos voluntária e livremente, que preenchamos o espaço de nossa vida com as verdadeiras virtudes. Aos poucos foi dizendo: todos vós deveis passar por essa ponte, louvando-me através do trabalho pela salvação dos homens e tolerando muitas dificuldades, a exemplo do meu doce e amoroso Verbo encarnado. Não há outro modo de chegar até mim. Sois operários meus. Coloquei-vos a trabalhar na vinha da Santa Igreja. Como enviados meus, por graças operais no povo cristão. Para isso vos dei a iluminação do santo batismo. Das mãos dos ministros jerárquicos que pus na igreja a trabalhar convosco, o recebestes. Vós vos encontrais no povo cristão, eles na jerarquia. São encarregados de apacentar nossas almas e ministrar-vos o sangue de Cristo nos sacramentos. Com estes, eles extirpam os espinhos do pecado mortal e semeiam a graça. São trabalhadores de vossas almas, inseridos na Santa Igreja. Então, Deus Pai está aqui organizando a nossa cabeça, né, com seus claríssimos conceitos e as suas extraordinárias metáforas, não é? E nos ensinando mais uma vez, né, que Ele criou através do seu Filho, né, a nossa Santa Madre Igreja, não é? Ele está nos explicando por quê, não é, que ele criou a nossa Santa Madre Igreja, né? Então, ele está dizendo que os ministros da hierarquia da igreja, né, estão lá. Primeiro, ele usa apacentar. Vamos ver o que é exatamente. Apacentar vossas almas e ministrar-vos o sangue de Cristo nos sacramentos. Então, veja como Deus Pai enxerga a Santa Madre Igreja, não é? Apacentar
vossas almas, como se apacenta um rebanho, né? Como o pastor apacenta o rebanho, une o rebanho, protege o rebanho, né? Cuida do rebanho, e também para ministrar o sangue de Cristo nos sacramentos. Então, todos os sacramentos da igreja têm relação direta com o sangue de Cristo. Então, o caráter sacramental da igreja é o caráter primário dela, né? Ele está querendo dizer aqui, né, que a igreja sacramental é a única que existe. É a única, é o único caminho, não é? Aquela que derrama sobre nós o sangue de Cristo, não é? O caráter sacramental da igreja, ele foi sempre atacado, né? O maior e mais decisivo ataque a esse caráter sacramental da igreja foi a revolta de Lutero, né? Foi a revolta de Lutero, que criou uma espécie de falsa igreja, não é? Falsa igreja. Quer dizer, uma igreja sem sacramento, né? Veja, nenhuma outra religião, né, se iguala a nossa exatamente por causa disso, né? Ela é a mantenedora. E ela é a única que tem o poder de distribuir o sangue do Verbo encarnado através dos sacramentos, né? Então, a hierarquia da igreja, depois ele vai falar da hierarquia da igreja, tá? Mas a hierarquia da igreja ele diz, são os trabalhadores de vossas almas inseridos na Santa Igreja. Então, nós todos somos membros da igreja, não é? Mas a hierarquia da igreja, ela tem uma função que as outras partes da igreja não têm, né? Ela distribui os sacramentos, né? Aqui tem uma nota dizendo assim: Catarina indica a hierarquia eclesiástica com o termo paulino, corpo místico, e o povo cristão com a expressão corpo universal da religião cristã. Nesta tradução, a linguagem é atualizada. Então, veja que coisa, né? O tradutor, ele resolve aqui, por conta própria, né, atualizar a linguagem. Deus nos livre dessas atualizações, né? Olha que beleza, né? A Catarina, ela usa a expressão paulina. Não sei por que o tradutor não usa, né? Corpo místico. E ela chama de povo cristão corpo universal da religião cristã. Olha que beleza, né? Tá certo? Que expressão mais elevada, né? Ao invés de povo cristão, né? Você vê como é que a gente está numa época mesmo de decaimento, né? Mas é o que nós temos aqui, né? A nossa tradução.
Então, quando ele fala da Santa Igreja, né? Ele fala de corpo místico. Ela fala, né, Catarina? E quando ela usa, hoje se usa esse tal de povo cristão, né? A nossa santa usa corpo universal da religião cristã. Beleza, né? Continuando aqui. Cada pessoa tem uma vinha, a vinha da própria alma. Nela trabalha com a vontade pessoal, livre, durante o tempo desta vida. Acabado este tempo, nenhum outro trabalho será realizado, seja para o bem como para o mal. Agora sim, cada um pode industriar-se na vinha em que o coloquei. O operário de tal vinha, à vontade, recebe de mim tamanha força que criatura alguma, mesmo o demônio, é capaz de impor-lhe algo sem seu consentimento. De novo, Deus está nos ensinando uma característica de um dos atributos da nossa alma, a vontade. Então ele está dizendo aqui, né? Então, o operário de tal vinha, a vontade, recebe de mim tamanha força que criatura alguma, mesmo o demônio, é capaz de impor-lhe algo sem seu consentimento. Então, ninguém nesse mundo e no outro pode vencer a nossa vontade. Né? Então, nós não nos devemos desesperar com ninguém, com nenhum ser humano, por mais poderoso que ele seja, que ele vá nos impor a sua vontade. Porque é impossível que isso aconteça. Um ser humano só impõe a sua vontade a nós se tiver o nosso consentimento. Então não tem globalista nenhum que vai nos impor a sua vontade. Não tem nenhum ser, por mais asqueroso que ele seja, que vai impor a nós a sua vontade. Nem o próprio demônio, que é um anjo, né? Nem o nosso anjo da guarda. Não é? Ninguém. Semelhante força lhe é dada no batismo, bem como o amor pela virtude e o ódio pelo vício. Esse amor e ódio provém do sangue de Cristo, o qual, versando o sangue por amor a vós e repulsa ao pecado, até morreu. É deste sangue que recebeis a vida divina no batismo. Então, o batismo, veja, como ele diz, todos os sacramentos, eles se originam no sangue de Cristo. Não é? É curioso, né? É tão pouco politicamente correto, Deus falando aqui, né? Que o sangue de Cristo é dele que provém o amor e o ódio. Então nós cristãos temos que odiar, né? Não só amar.
Que tipo de amor e que tipo de ódio, né? O amor pela virtude e o ódio pelo vício. Esse é o ódio que nós temos que ter, né? Então, cristão não é banana. Cristão não é gelatina. Cristão não é geleia. Cristão tem ódio, sim. Tá certo? Isso é tão diferente, né? Do que hoje a gente ouve e vê aí pela igreja, né? Temos que ter ódio ao vício, ódio ao pecado. Tendes, então, a espada do amor e do ódio. Deve ser livremente usada durante a vida terrena para destruir os pecados e semear a virtude. Mas é unicamente pelos ministros, por mim, postos na igreja para lutar contra o mal e distribuir a graça do ministério do sangue pelos sacramentos, que obtereis o fruto desse sangue. Não há outro lugar. Os ministros da igreja começareis por purificar-vos com a contrição interior, desapegando-vos da iniquidade e desejando a virtude. Sem essa predisposição, exigida na medida de vossas possibilidades, como ramos unidos à videira, que é meu filho, nada recebereis. Essa metáfora usada por Nosso Senhor, né? João 15, 1. Essa do ramo unido à videira, né? É a grande metáfora também daquele livro que nós lemos na Quaresma de 2020, A Alma de Todo Apostolado, né? Quer dizer, a metáfora é o apóstolo deve ser um ramo unido à videira. Senão, o seu trabalho não será frutuoso. E todas as consequências disso, né, dessa união do ramo à videira, são tiradas no livro, né, do Dom Chutar. Então, a partir dessa metáfora, ele traça todo o comportamento que o apóstolo, para fazer um verdadeiro apostolado, deve ter, né? Essa metáfora é uma metáfora extraordinária, né? E se o ramo se separa do tronco da videira, ele seca e morre, né? Dizia meu filho, ele vai citar Deus Pai citando Deus Filho. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Meu Pai é o agricultor. João 15, 5. Sim, eu sou o agricultor. Agora o Pai falando, né? De mim se originam todos os seres. Tenho um poder incalculável, pelo qual governo o universo. Nada me escapa. Fui eu, o agricultor que plantou a verdadeira vinha. Cristo, a verdadeira vinha, Cristo, no chão da humanidade, para que vós, unidos a Ele, possais frutificar. Quem não produzir ações santas e boas, será cortado da videira e secará. Separado, perderá a vida da graça e irá para o fogo eterno. Sim, é isso que acontece com o ramo infrutífero. Será cortado e lançado ao fogo. Para nada mais serve.
Quem morre no pecado mortal, longe de Cristo, para nada serve, e a justiça divina o envia ao fogo que não se extingue. São homens que descuidaram da própria vinha, arruinando-a bem como a dos outros. Lembram, né? O pecado é feito nos outros, né? O amor também é demonstrado nos outros. Então quem seca prejudica os outros. Nada tendo semeado de bem, até arrancar a semente da graça batismal, depois de beber o sangue de meu filho, vinho da videira que é Cristo, desenterraram a semente e jogaram-na fora para alimento dos animais, isto é, dos próprios pecados. Pisotearam a semente com o egoísmo, ofenderam-me, prejudicaram a si mesmos e aos demais. Não agem por tal forma meus servidores. Vós deveis permanecer enxertados na videira de Cristo. Ao participar de sua seiva, produzireis muito fruto. Unidos ao Verbo, meu Filho, estareis em mim. Deus Pai, né? Somos uma só coisa. Se permanecerdes nele, seguireis sua mensagem, participareis da natureza do Verbo encarnado. Em outras palavras, participareis da deidade, dela alcançando um amor divino que inebria a alma. Como disse, participareis da substância da videira. Essa é a característica da graça, né? Por nossa própria natureza, nós nunca poderíamos participar da deidade. Nunca. O milagre da graça é exatamente isso. Ele acrescenta à nossa natureza algo que ela não tem por si mesma. Ou seja, pela própria natureza humana, nós não poderíamos participar da substância da videira. A natureza humana é incompatível com isso. Aliás, esse é um dos erros mais graves, né, da tal Nouvelle Théologie, né? A Nouvelle Théologie acha que a natureza humana tem a possibilidade de participar da substância da videira por conta própria. Veja que coisa cruel, né? Nós vivemos essa heresia hoje, né? Todo o papo de salvação universal vem daí, tá? Todo esse papo do ecumenismo vem exatamente daqui. Né? Então Deus está falando exatamente isso aqui. Não existe essa conversa fiada de ecumenismo. Sabes que faço quando os servidores seguem a mensagem do meu amado Verbo encarnado? Eu os podo, a fim de que produzam mais fruto, um fruto bom, não selvático. Comporto-me como lavrador, que desejando conseguir mais vinho, poda a ramagem da videira, encontrando ramos estéreis, ele os corta e atira ao fogo. Quem já viu alguém podar uma videira, entende bem o que o Deus Pai está falando aqui, né? Quando se poda uma videira, ela fica absolutamente parecendo que vai morrer, né? Depois ela reaparece, né? É uma coisa linda você observar a poda de uma videira e depois como que ela renasce, né? Com aquela força maravilhosa, né? Eu, lavrador perfeito, faço o mesmo, servindo-me das contradições
podo os servidores que estão unidos a mim. Quero que frutifiquem mais e melhor, que suas virtudes sejam provadas. Quanto aos ramos infrutíferos, corto-os e jogo-os no fogo. Olha como que essa metáfora ela se desdobra, né? Metáfora da videira. Não é à toa que o Verbo encarnado usou isso, né? No Evangelho. Os bons operários cultivam sua vinha, extirpam o egoísmo, revolvem o solo das afeições pessoais, fazem germinar a semente da graça batismal. E ao mesmo tempo em que cultivam seu campo, ajudam no alheio, pois as vinhas são interdependentes. Já disse, item 2.4, que todo bem ou mal se realiza nos outros. Sois operários meus. De mim, sumo e eterno agricultor, vós saístes. Enxertei-vos na videira Cristo pela encarnação. Recorda-te de que todos os homens possuem uma vinha, diretamente limitada com a vinha do próximo. A dependência mútua é tal que ninguém pode praticar o bem ou o mal sem envolver os outros. Da soma de todos vós constitui-se um campo universal, aquele de todos os cristãos que estão unidos à hierarquia da Santa Igreja, da qual recebeis a vida. Nessa vinha encontra-se a videira Cristo, à qual deveis estar enxertados. Em caso contrário, sereis filhos rebeldes da Santa Igreja, membros decepados a caminho da podridão. Durante esta vida, sempre podereis lavar-vos do mau cheiro do pecado pelo arrependimento. Sempre podereis recorrer a meus ministros, os operários que possuem as chaves da adega do vinho, isto é, do sangue de Cristo. Tal sangue é perfeitíssimo, e nenhum defeito no ministro consegue anular seus efeitos. O laço que une tais pessoas é a caridade pela humildade, sendo esta última, a humildade, né, adquirida no duplo conhecimento de mim e de si. Nada sois. Conhecimento nosso pode ser resumido assim: nada somos. Nós temos tudo que nós somos porque Deus quer que nós sejamos, né? Esse é o conhecimento de mim e de si. O mundo está em decadência. Crescem os espinheiros que abafam a semente, mas ninguém quer produzir frutos na graça. Quero que sejais operários fiéis. Quero que, com grande esforço, auxilieis a hierarquia no cultivo das almas. Para isso vos escolho. Quero ser misericordioso para com o mundo, em favor do qual tanto me suplicas. Então, essa é uma resposta que Deus está dando a Santa Catarina pessoalmente, né? Por causa da súplica que ela fez, né? Então, aqui, bom, essa é uma aula que Deus dá, né, sobre a igreja, a hierarquia da igreja e os fiéis da igreja, não é? Ou seja, sobre o corpo místico. A expressão paulina, né? Sobre o corpo místico,
e sobre, quer dizer, então, dentro do corpo místico, a hierarquia e os fiéis. O que é papel da hierarquia? O que é papel dos fiéis? Não é? O que ele quer que nós façamos, cada um de nós, naquele seu estado em que ele nos fez nascer, né? Certo? Então, essa metáfora da vinha é impressionante, né? Normalmente a gente não, e não é à toa que, enfim, o vinho é usado, né, na consagração, né, representando o sangue de Cristo, né? Então, termino aqui a leitura, página 71, porque agora Santa Catarina vai fazer outra pergunta para ele, né? Tá certo? E eu gostaria de saber se vocês têm alguma observação, alguma pergunta dessa nossa leitura de hoje, né? Quando ele falou aqui no início da leitura de hoje a respeito de Adão, né, eu fiquei pensando em relação ao pecado original, fiquei pensando como que, relacionando com o evangelho de ontem, que foi da transfiguração, né? Como que nós somos custosos, né? Porque Deus Pai, naquele momento, vem e fala: este é meu filho muito amado. E São Pedro, São João, São Tiago estavam presentes ali. E mesmo assim, né, ouvindo a voz de Deus, depois eles titubeiam tanto. Eu fico pensando, como para usar uma expressão do Senhor, ai de nós, né? Pois é, esse evangelho é impressionante, né? Porque assim, vocês vejam, tem um fato que ocorre na Transfiguração, que é tão extraordinário, que é o seguinte: os três, quando eles veem a Transfiguração, eles caem no chão, né? Enfim, é aquela coisa, né? O corpo físico não aguenta o que a alma vê, né? O que os olhos veem. Eles caem, né? Tanto é que depois Jesus vai lá falar: pode levantar, não precisa ficar com medo não, e tal. Então essa visão do céu, ela é insuportável para o nosso corpo, né? Físico. Vocês veem a mesma coisa num sonho que São João Bosco teve, que ele encontrou São Domingos Sávio num ambiente tão bonito, tão extraordinário, tão luminoso, tão com vegetações tão impressionantes, com uma música, ele escutava uma música no sonho tão divina, não é? E aí ele vê São Domingos Sávio, e aí ele, que foi menino dele, né? Morreu muito novo. E aí ele vira para o São Domingos Sávio e fala assim: nós estamos no céu. E aí São Domingos fala para ele: não, isso aqui não é o céu não, você nem imagina o que é o céu. Mas como que isso aqui não é o céu? Isso aqui é um negócio tão extraordinário, tão bonito. Você, não, mas o céu é muito... não dá para imaginar, etc. E aí ele pediu ao Domingos Sávio para ter uma visão mínima do céu. Ele falou: não tem jeito, vocês não aguentam, não dá. Não... E aí ele insistiu tanto com São Domingos Sávio, que São Domingos Sávio falou assim: então, tá bom. Então olha lá para o horizonte, para tal lugar assim e tal. Então ele olhou. E a impressão que
a descrição do São João Bosco é que ele viu um raio luminoso, mas tão luminoso, que assim, ele estava sonhando, tá certo? Que ele acordou, depois desse raio que ele viu, né? Ele acordou e ele estava no chão, ele tinha caído da cama, tá certo? Ele tinha caído da cama. Então, na transfiguração, os 3 apóstolos caem com a cara no chão, né? Com a cara no chão. E veja a sensação que Pedro teve, né? Pedro, a hora que viu aquilo, ele teve a sensação de que ele estava no céu mesmo. Tanto é que ele falou assim, olha, vamos construir uma tenda aqui, por Elias, por Moisés, para o Senhor, e vamos ficar aqui para sempre. A vontade dele era ficar lá para sempre, né? Tá certo? Agora, a outra coisa misteriosa que eu acho, que quando as pessoas caem, né? Que é a descrição de São João da Paixão. Isso não aparece nas outras descrições de Mateus, Lucas e Marcos, não. Mas em São João aparece. Que é o seguinte, quando no Jardim das Oliveiras, né? Aquele exército chega e eles perguntam, né? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Jesus de Nazaré? Jesus se adianta e fala assim, sou eu. Aí todos caem. Imagina aquele pelotão do exército romano, né? A mando da sinagoga. Eles caem no chão. Aí eles se levantam e perguntam de novo. Quem é Jesus de Nazaré? Nosso Senhor fala, sou eu. Eles caem de novo. E isso se repete uma terceira vez. Tá certo? Então, assim, é uma coisa extraordinária essa coisa de o corpo não aguentar a presença, o nosso corpo físico, né? Não aguentar, né? Os apóstolos foram... Agora, esse aspecto que você falou é o seguinte, né? Nosso Senhor deu aos apóstolos, aos 3, né? Um vislumbre do céu, né? Deu a São Paulo também, né? São Paulo visitou o terceiro céu, né? Tá certo? E ele ainda fala, não sei se no corpo ou fora dele. São Paulo ainda diz. Ele não sabia se ele tinha visitado o céu fisicamente, com o corpo dele, ou fora do corpo dele. Né? Vocês vejam como é que o mundo é sedutor, né? Porque mesmo depois de ter feito isso, né? Pedro vai negar Nosso Senhor, né? 3 vezes. Tá certo? Então, é uma grande lição aquela, né? Camila diz, como disse Santo Afonso na meditação de ontem, Deus nos dá um relance do que é o céu. E eles ficam naquele estado que Pedro pede para ficarem lá. Isso. A ideia não era minha, não, Camila. Eu tirei, foi de lá mesmo, da interpretação de Santo Afonso. Tem outros livros que comentam sobre essa queda no jardim. Eu não sei se está perguntando, mas se você está afirmando, eu não conheço. Essa queda no Jardim das Oliveiras, pois é impressionante. Eu não conheço outros livros. Essa uma coisa interessante, porque é mencionado só em São João, né? E os outros talvez não tenham sentido a necessidade, né? Agora, vocês vejam bem, voltando ao tema que a Ana Paula falou, né? Mesmo aquele pelotão caindo 3 vezes, quer dizer, porque você imagina um soldado, né? Com a vestimenta do soldado, com a força do soldado, ele perde totalmente a força física e cai 3 vezes. E eles não percebem com quem que eles estão falando. E vão lá e prendem o cara. Algemam o cara, né? Prendem ele e levam lá pra sinagoga, né?
Isso é uma coisa impressionante isso, né? Como que, por exemplo, ali seria o caso, né? Você percebeu o seguinte, peraí, eu vim prender um cara que me faz cair 3 vezes no chão sem me tocar, só com a palavra. Por que esse cara? Eu não vou prender ele não, ué. Como é que é isso, né? Eles não consideraram nada disso, né? Enfim, então nós temos provas da insensibilidade humana, né, completa e absoluta, né? Porque veja, esse fato foi presenciado por Judas Iscariotes. Ele poderia muito bem aí ter se rendido, né, ajoelhado aos pés do Nosso Senhor, pedido desculpa, né? Não, ele não fez. Não fez. Porque ele não teve arrependimento, a contrição perfeita, né? Ele não teve a visão de que aquele homem podia perdoar, né, os pecados dele. Né? Coisa tremenda isso, né? Se a gente, enfim, pensar sobre isso, tremenda, né? Mistério completo, né? Se a gente pensar. E acabou se tirando a própria vida, né? Porque quando é que Judas percebeu, né? Depois da crucificação, né? Na crucificação ele falou, pô, olha o que eu fiz, né? Mas ali no Jardim das Oliveiras, ele não percebeu nada de extraordinário ocorrendo. É uma coisa impressionante, né? Tremenda. Essa história toda, né? Da vida e principalmente da paixão de Nosso Senhor é uma coisa tremenda, né? Uma coisa tremenda. Então, alguém tem mais alguma? Opa, Paulo levantou a mão aí. Diga lá, Paulo. Professor, eu estava pensando hoje de manhã, não especificamente com relação a essa leitura, mas a gente acompanhando essa leitura e outras, eu penso que toda vez que eu pensei por mim mesmo, eu fiz besteira. Então, quando eu passei a ser conduzido por esses grandes, Santo Agostinho, Santa Catarina agora, São Paulo, aí que você começa a ver que a nossa soberba, né, o tamanho do abismo que a gente tem, e realmente, se não for pela graça de Deus, é impossível. Impossível. Paulo, assim, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, a nossa natureza é absolutamente corrompida, né? Vocês vejam a insistência, né? Quer dizer, a insistência que os santos afirmam que nós devemos permanentemente ler a vida dos santos, né? Então, por exemplo, e muitos santos se dedicaram a escrever sobre a vida de outros santos anteriores a eles, né? Porque essa leitura da vida dos santos, ela nos alimenta no sentido de que, sim, o santo é um homem como nós mesmos, movido pelas mesmas paixões, seduzidos pelo mundo da mesma forma que nós somos, não é? Porque em todas as épocas existiram as seduções da época, né? Não é porque agora a gente tem internet, pornografia na internet, etc., que nas outras épocas não tinham seduções equivalentes, às vezes até mais fortes, né? Dependendo do estado da pessoa naquela época. E esses caras, esses homens e mulheres,
vendo a trajetória deles na vida pessoal de cada um, é que nós entendemos o que Nosso Senhor e o próprio Deus Pai aqui fala, qual é o caminho da santidade, né? O que nós devemos fazer na nossa própria vida para nos santificarmos, né? Porque se a gente não tornar essa expressão, santificação do próprio ser, essa expressão humana, no sentido da aplicação na nossa própria vida, fica parecendo uma coisa ideal, que a gente nunca vai conseguir, né? Se a gente toma como, digamos assim, se a gente toma como exemplos de santidade Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José, a gente fica pensando assim, bom, não dá, né? Não vai dar. Se a gente toma só esses, né? Jesus Cristo é o próprio Deus, né? Nossa Senhora, concebida sem pecado, mãe dele. São José, o casto esposo escolhido por Deus para ser o pai adotivo do Nosso Senhor. Então não vamos comparar com eles. Mas a gente pode comparar com um exército enorme de santos que veio depois dele. Né? A começar pelos mártires. Quem eram os mártires? Não era ninguém. Quem eram aqueles mártires? De onde surgiu tanta gente com disposição para morrer por Nosso Senhor? Né? Que tipo de impulso interno levou aquela multidão enorme de homens a morrer para simplesmente não acender um incenso no pé de uma deusa? Simplesmente para não sacrificar um animal no pé de num templo de outro deus? O que passava pela cabeça desse pessoal? Que tipo de... Porque eles eram seres humanos como nós. Eles estavam seduzidos por todo aquele império, por toda a devassidão do império romano, por todas as facilidades do império romano. Muitos desses homens, eles participaram da elite do império. Eram a quantidade de Marte que saiu dos próprios palácios dos imperadores, né? Eram camareiros, eram auxiliares de não sei da onde, da casa do imperador, né? Era senador. Eram homens muito bem posicionados. O que fizeram? Eles abrirem mão da vida deles por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, à medida que a gente fica envolvido, né, nessa leitura, a gente vai entendendo internamente, não sei por que processos, certamente pela graça, né, o que é fazer isso, né? O que é abrir mão do mundo para seguir Nosso Senhor Jesus Cristo? O que é carregar a nossa cruz, né? Porque, como dizia, o Chesterton dizia que há mais diversidade entre os santos do que entre os criminosos, né? Tem santo para todo tipo de homem ser devoto. Todo tipo. Assim, a devoção aos santos não é uma coisa obrigatória, né? Para a sua salvação, exceto a Nossa Senhora. Mas é impossível ler a vida dos santos e você não escolher pelo menos um para ser devoto, né? Todo santo que eu leio a vida, eu começo a ser devoto dele, porque assim, eu não tenho personalidade nenhuma mesmo, nesse caso. Porque assim, são tão impressionantes a vida desse grupo de homens da humanidade, né? Que... E claro, a gente tem um certo tipo de pessoas que são atraídos pelos santos, digamos, intelectuais da igreja, né? Mas tem santos tão desprovidos de intelectualidade também, né? São João Maria Vianney, né? Por exemplo. Tem santos tão desconhecidos, tem santos tão... assim, que a gente não sabe quase nada da vida deles. A gente pode até criar na nossa imaginação, né, como é que foi a vida deles. Tem santos que foram descobertos sei lá quantos, mil e tantos anos depois
que ele existiu, tipo a Santa Filomena, né? Enfim, tem... Quer dizer, o que a gente sabe da vida de Santa Filomena não dá um parágrafo para a gente escrever. Não é? E essa santa moveu o coração do São João Maria Vianney, né? Ele conversava com ela, né? Então, assim, Deus usa de todos os meios para nos cativar, né? Para nos alimentar esse amor a Ele, né? Que, quando a gente fala amor a Deus, é um termo muito, às vezes muito vago para nós, né? Como assim? Né? Mas a gente vai aprendendo. Eu vou usar uma palavra que peço até perdão a Deus, né? Mas a gente vai aprendendo a fazer mimos a Deus através de ações, de pensamentos, de adorações, de jaculatórias, de orações, né? Isso é o amor que a gente tem a Deus. A gente expressa assim, né? A gente tem uma ideia muito errada de amor, né? Assim, a gente tem uma ideia de amor sentimental, né? Amor, um amor gelatinoso, cheio de florzinha vermelhinha. Esse não é o amor. O amor a Deus vem da nossa vontade, né? De se dedicar à vinha do Senhor, né? Enfim. Mais alguma observação? Algum comentário? Pois bem, nós lemos até a página 71, amanhã nós começaremos, se Deus quiser, a página 72, em que a Santa Catarina vai tomar a palavra agora no diálogo, né? Assim, enfim, ela vai interromper Deus Pai, o discurso de Deus Pai, para também fazer seu próprio discurso aqui, tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, a participação. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.